O setor bancário exige uma abordagem específica para a análise fundamental porque os bancos são diferentes de outras empresas, quer na estrutura, quer nas suas operações. No exemplo de hoje, eu vou utilizar o Toronto Dominion Bank, um dos maiores bancos do Canadá, para mostrar-vos como é que podem realizar uma análise fundamental detalhada. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Diferentes das empresas comuns, os bancos funcionam de alguma forma como intermediários financeiros. Eles captam os depósitos, o que se torna uma dívida para o banco, e utilizam os mesmos para conceder empréstimos ou investir. Assim, o sucesso de um banco depende, na generalidade, de três coisas: o custo da captação do capital, ou seja, as taxas que o banco paga aos depositantes, a margem de lucro, isto é, a diferença entre as taxas que o banco cobra nos empréstimos e as que paga nos depósitos, e, por fim, a gestão de riscos, que se traduz em minimizar perdas nos empréstimos e na gestão de negócios paralelos. E de que maneira é que isto vai afetar a nossa valorização para o banco, ou os métodos que vamos usar para avaliar o banco comparativamente com o que fazemos para as empresas? E a primeira é que, por exemplo, os bancos usam dívida como matéria-prima, não como fonte de capital, o que muda a forma da análise. E depois, porque a valorização vai ser feita através do património líquido, ou da equity, usando múltiplos, como vamos ver mais à frente, como o price to book, ou o preço sobre o valor patrimonial. Mas vamos analisar então um banco do Canadá, o Toronto Dominion, e meter as mãos no relatório anual, e passo a passo vão perceber rapidamente que isto é mais fácil do que parece. E a primeira tabela que eu vos quero mostrar é uma tradução quase literal do que eu mencionei há uns segundos atrás. Reparem que a receita do banco divide-se em dois tipos: receita que provém de juros dos ativos que o banco tem, o Net Interest Income, e receita que provém de outro tipo de negócios. No total, o banco fez 50 mil milhões de dólares canadienses no ano passado, e depois a esta receita descontam-se quase 3 mil milhões de provisões ou almofadas financeiras para os empréstimos que deram para o torto, despesas com a seguradora do banco e algo muito importante: as despesas em que o banco incorre nos negócios que não estão a gerar juros. No final, e depois de pagos os dividendos das ações preferenciais, reparem que o banco ficou com 10 mil milhões de dólares canadenses de lucro líquido, um valor que é quase metade do ano de 2022. Mas então, que negócios paralelos são estes que os bancos têm, que no caso do Toronto Dominion em particular gera quase 50% da receita? E isso, como é lógico, é algo que também podemos analisar no relatório anual. E a resposta à pergunta que acabamos de fazer é: bem-vindo ao universo das comissões. Comissões de corretagem, gestão de ativos, fundos de investimento, créditos, trading, venda de seguros, entre algumas outras coisas. Reparem como a venda de seguros rendeu mais de 5 mil milhões de dólares ao banco no ano passado e nenhuma outra entrada andou sequer lá perto. Outra coisa interessante é ver que as receitas do trading renderam 2,4 mil milhões, portanto menos de 10% deste tipo de receita paralela. E porquê é que isto é importante? Porque para realizar esta receita o banco tem algumas despesas importantes. Caso contrário, se o banco só pegasse no teu dinheiro ou depósito, comprasse obrigações ou dívida pública e não fizesse mais nada, não teríamos muito a analisar. Repara como o banco tem de pagar salários, incentivos ou prémios, pensões, tem de pagar rendas e manutenções, tecnologias, licenças e equipamentos. Tem ainda que pagar comissões a outros bancos, e tudo isto custou 30 mil milhões no ano passado. É muita fruta, certo? E aqui encontramos precisamente um dos critérios mais importantes na análise da qualidade de um banco: a sua eficiência. Esta métrica é dada pela despesa que acabámos de ver sobre a receita total. Um valor próximo dos 50% é o ideal. No caso em concreto do Toronto Dominion, vemos um salto enorme de um ano para o outro porque a despesa cresceu 25%. Devido a quê? Bom, aumentos de salários e incentivos e equipamentos, mas também de outras despesas onde não existe aqui grande transparência. Portanto, queremos sempre ver neste rácio de eficiência valores baixos e, no caso deste banco,
Esta métrica é o resultado da combinação das diferentes linhas de negócio ou segmentos. Porquê? Porque estamos a falar aqui de um banco do Canadá, mas que também opera nos Estados Unidos, e nós podemos ver qual das geografias ou quais dos segmentos do banco está pior em termos de eficiência. Por exemplo, o segmento pessoal e comercial do Canadá conseguiu menos de metade da receita total do banco, apresentou 6 mil milhões de dólares de lucro líquido e tem uma eficiência muito boa com 42%. O banco para os clientes individuais nos Estados Unidos, por exemplo, conseguiu uma eficiência pior com 56%. Ora, o segmento da gestão de ativos e seguradoras conseguiu por si uma eficiência de 41%, dando um lucro líquido de mais de 2 mil milhões de dólares canadenses. Um outro segmento, o Wholesale Banking, refere-se aos serviços bancários voltados para grandes instituições, como as empresas, os governos ou outras entidades financeiras, e engloba entidades como o financiamento corporativo ou empréstimos e créditos para grandes empresas, emissão de títulos, ações e instrumentos financeiros das mesmas ou consultoria e suporte para fusões e aquisições. Apresenta um rácio muito pobre, com mais de 80%, e por isso também apresenta lucros líquidos de apenas 700 milhões de dólares. Para fechar esta viagem pelos segmentos, temos ainda o corporativo, que apresentou perdas e está relacionado com as funções administrativas de suporte aos outros segmentos. A seguir, eu quero mostrar-vos o balanço consolidado ou a posição financeira total do banco. Reparem como existe quase 2 trilhões de dólares em ativos, e destes ativos as maiores entradas são ativos de dívida como obrigações ou notas comerciais e outros, que representam 300 mil milhões de dólares, 200 mil milhões de dólares de ativos que estão num processo de empréstimo no mercado de Ripple, que não vamos ver no que significa neste episódio, e empréstimos que prefazem quase 900 mil milhões dos ativos do banco. Por outro lado, nos passivos temos uma grande entrada que ofusca todas as outras, que são precisamente os depósitos. Este banco tem mais de 1 trilhão de dólares em depósitos dos seus clientes. Reparem como o valor de depósitos, neste caso, é superior ao valor dos empréstimos, um rácio ali perto dos 70%, e escusado será dizer que rácios inferior a 100% são recomendados, até porque os bancos recebem sempre mais dos empréstimos que fazem do que pagam nos depósitos que recebem. E aqui voltamos a entrar precisamente no momento crítico da nossa avaliação. Que empréstimos são estes? E para que finalidades? Qual é que é a exposição, por exemplo, do banco ao setor automóvel? E as respostas a todas estas perguntas, mais uma vez, podem ser encontradas no relatório anual. Reparem que o total de empréstimos no Canadá é o dobro dos empréstimos que o banco tem nos Estados Unidos, e dentro do Canadá podemos ver que a maioria dos empréstimos vai para os clientes individuais, sobretudo para o crédito à habitação. A exposição ao crédito automóvel, por exemplo, não chega aos 10 mil milhões de dólares. Já nos Estados Unidos, o maior foco de crédito é empresarial, com 178 mil milhões de dólares, e outro ponto importante a tirar desta tabela é que para os créditos que entram nas primeiras fases de incumprimento, os bancos normalmente criam uma almofada ou provisão caso necessitem de cobrir essas falhas. No ano passado, 6 mil milhões dos 913 mil emprestados estavam nessa situação, ou seja, estamos a falar de menos de 0,6% do total do valor emprestado. Às vezes acontece que alguns destes créditos recuperam, saindo de nível 2, mas alguns podem piorar e passar para nível 3, e aí a probabilidade de perda é muito maior. E também nesse caso, o banco mostra-nos os valores atuais, e em 2023 foi cerca de 1.000 milhões de dólares. Podemos inclusivamente ver aqui como é que todos os empréstimos estão estruturados no tempo, ou até se são de taxa fixa ou variável. Mas então, e os depósitos? Bom, os depósitos estão divididos entre Canadá e Estados Unidos e uma pequena parte a nível internacional. A maioria de depósitos está no Canadá, com uma taxa de juro média de 2,7%, e no total, os 1,4 trilhões de dólares de depósitos que vimos exigem 2,7% de juros anualmente. Ora, este é um valor-chave para perceber agora quanto é que o banco recebe em média pelos empréstimos que faz. E para isso vamos olhar para uma nova tabela. Na parte superior temos todos os ativos que geram juros a favor do banco, ou seja, depósitos com outros bancos, ativos como obrigações e empréstimos. A taxa média entre todos eles é de quase 5%. E na parte inferior temos todos os passivos que geram juros que o banco tem de pagar, ou seja, estão aí os depósitos que acabámos de ver, mas também outros ativos importantes que o banco vendeu. No geral e em média, o banco paga por estes
3,3%. Ou seja, temos aqui uma margem líquida para o banco inferior a 2%. E porquê é que eu estou a gastar mais tempo nestes pontos do que olhar, por exemplo, para os fluxos de caixa? Porque na prática, os fluxos de caixa de um banco interessam pouco. Ao contrário do que acontece normalmente nas empresas, os bancos vivem da gestão desta margem que eu vos mostrei, da capacidade em atrair novos depósitos e de vendas de produtos como seguros ou outros que consigam gerar comissões. Assim, nestes casos, é mais importante olhar para a folha de lucros e perdas, como fizemos, e para o balanço para ter uma ideia de como é que o banco faz dinheiro e a exposição a diferentes setores da economia. Mas então, quais são os critérios de qualidade? Já vimos o rácio da eficiência, já vimos o rácio entre depósitos e empréstimos, já vimos o risco de crédito e o spread entre as taxas de juros. O que mais é que devemos ter em conta para atestar a qualidade de um banco? E, na minha opinião, faltam duas coisas: o retorno sobre os capitais próprios, mais conhecido por ROI, e o rácio de capitalização, mais conhecido por CET1. Os capitais próprios, ou equity, são aquilo que sobra quando nós subtraímos os passivos aos ativos do banco, e no caso do Toronto Dominion estamos a falar de 112 mil milhões de dólares. Ora, o retorno é o resultado líquido, ou seja, os 10 mil milhões que vimos de 2023, dividido pela equity, dando assim um ROI perto dos 9%. Regra geral, este valor dos bancos anda entre os 8% e os 14%, e obviamente quanto maior for o ROI, melhor. Depois temos um rácio conhecido como CET1. E na prática, o CET1 representa o nível de resiliência financeira de um banco para enfrentar perdas inesperadas sem recorrer a recursos externos como os resgates governamentais ou investidores privados. Este indicador tem implicações diretas para a segurança dos depositantes, a estabilidade do sistema financeiro e a capacidade do banco de operar de uma forma sustentável. Representa assim a percentagem do capital com maior qualidade do banco em função dos seus ativos ponderados pelo risco. O capital de qualidade, neste caso, estamos a falar de ações e lucros retidos, e os ativos de risco são uma série de créditos de diferentes tipos que podem facilmente sair de controle. Este rácio é altamente regulado e são exigidas percentagens mínimas de 4,5%, mas normalmente os bancos apresentam níveis a rondar os 12% a 15%. Esta informação que eu vos acabo de mostrar está praticamente toda disponível no relatório anual, assim que, como veem, não há grande ciência por detrás do que vimos até aqui. E agora que já vimos uma série de pontos para onde podemos olhar e medir a qualidade do banco ao dia de hoje, como é que nós podemos olhar, ou para onde é que nós podemos olhar para medir a qualidade da trajetória do banco no passado? E para isso eu modifiquei a minha folha de análise para vos mostrar os pontos que eu considero essenciais. Primeiro, é fundamental que a receita esteja a crescer ao longo do tempo e o Toronto Dominion cumpre esse requisito ao crescer a 5% ao ano na última década. Depois é perceber como é que a divisão entre a receita proveniente dos juros e a receita proveniente de outros produtos está a evoluir. No caso do banco em questão, vemos que o crescimento da componente da receita que vem de coisas como comissões, trading, seguros, etc., está a crescer a quase o dobro da velocidade do que a receita que provém apenas dos juros. Em terceiro, o lucro líquido do banco está a crescer a 3% ao ano. Reparem como o ano de 2023 saiu completamente da tendência que a Toronto Dominion trazia na última década. Isto é uma consequência da forma como a empresa reporta os seus resultados, já que, por exemplo, se não utilizar as métricas GAAP, o resultado líquido, apesar de ter efetivamente caído face a 2022, esta queda não seria tão grande e estaríamos a falar de um crescimento anual de 7%. Esses 7% seguem precisamente a velocidade a que os ativos do banco têm crescido na última década, o que é algo muito positivo. E reparem como a nível de eficiência o banco trazia uma tendência muito positiva ali na casa dos 50% e é óbvio que ali em 2023 a coisa descambou. O ROI andou sempre entre os 11% e os 15%, com mais uma vez 2023 a sair do padrão, e métricas de risco e de liquidez, como o CET1 que vimos, passou de 9 para 14, o que traduz bastante estabilidade. A nível de exposição, os empréstimos totais no Canadá têm crescido mais rapidamente do que nos Estados Unidos e os empréstimos a negócios superam atualmente os 300 mil milhões de dólares. Se olharmos aqui então para múltiplos de avaliação, a mediana do preço-benefício do banco andou perto das 12 vezes, o que digamos é um teto para este múltiplo no que toca a bancos, porque normalmente vemos múltiplos PEs entre 9 a 13 vezes para a indústria financeira e vocês podem inclusivamente comparar com bancos diferentes para confirmar aquilo que eu vos estou a dizer. Já o múltiplo Price to Book
Andou sempre nas 1,5 vezes, o que digamos é um valor alto para um banco e denota uma elevada expectativa do mercado para o crescimento do banco em questão. Portanto, a nível fundamental, podemos dizer que o Toronto Dominion é um excelente banco e que 2023 parece ter sido um ano atípico, que fez variar ali algumas métricas. O banco passou aquilo que seriam as métricas de qualidade, mas nada do que acabámos de ver ou de analisar nos prepara para notícias como esta. O Toronto Dominion deu-se recentemente como culpado num processo de lavagem de dinheiro e não foi só multado em 3 mil milhões de dólares, que de certa forma já estava preparado, mas também viu limitado o crescimento das suas sucursais americanas ao serem estabelecidos asset caps. Isto é, a componente do banco nos Estados Unidos não vai poder crescer os seus ativos para mais de 434 mil milhões de dólares. Ora, se os ativos não crescem, os lucros que viriam desses ativos também não, e portanto temos aqui um banco de certa forma com as mãos amarradas. Como o banco ainda não entregou o relatório 2024, nós podemos olhar aqui para os primeiros 3 trimestres e ver, por exemplo, que em comparação com o ano anterior, o lucro líquido não parece estar a melhorar. Podemos ver que o CET1 passou de 15 para 13, uma ligeira deterioração, e que a eficiência voltou para os 50% e o ROI continua nos 9%. E agora a questão é como é que nós projetamos o futuro deste banco, já que normalmente eu uso o método do EBITDA e os fluxos de caixa, e aqui esses registros são totalmente inúteis. E eu vou-vos mostrar 3 métodos diferentes. O primeiro, basta projetar o lucro líquido da próxima década e estimar o que seria o múltiplo de saída nessa altura. Desta forma, poderíamos estimar a valorização que iríamos obter se comprássemos uma ação ao dia de hoje e vendêssemos daqui a 10 anos. E para um crescimento do lucro entre 3 a 7%, para um múltiplo em linha com a mediana histórica do banco, teríamos uma valorização anual de 3,6%. É possível que a partir de 2026 o banco cresça mais rapidamente do que eu tenho projetado, até porque os 17 mil milhões que vemos ali em 2033 foi precisamente o valor que a Toronto fez em 2022, ou seja, estamos a olhar para uma década de recuperação dos lucros, o que me parece demasiado conservador. No entanto, se o banco crescer a 7%, estaríamos a olhar para uma valorização anual de 7% também, o que ainda não chega a ser atrativo face ao retorno médio do S&P 500. Os próximos 2 métodos são então o desconto do dividendo e o excesso da rentabilidade. O primeiro trata de projetar o valor intrínseco do banco ao dia de hoje, conhecendo o valor do dividendo atual, o crescimento estimado do mesmo para o ano e o custo dos capitais próprios. Ora, se o dividendo crescer a 4%, o valor intrínseco seriam 86 dólares canadenses, se crescer a 3%, o valor cai para os 73 e se crescer a 5%, então o valor intrínseco atual seria de 104 dólares. Eu não vou entrar em detalhe sobre a fórmula, que ficará para outro episódio, mas vocês podem pensar nisto como uma simplificação do método dos fluxos de caixa aplicada ao dividendo. O método do excesso da rentabilidade toma o valor patrimonial por ação, o price to book por ação, calcula o que seria a diferença entre o retorno sobre os capitais próprios e o custo destes capitais e projeta assim o valor terminal. Somando esses 2 valores, temos então o valor intrínseco de uma ação do banco que para os diferentes ROIs que vêm na imagem apresentaria um resultado distinto. Olhando para um resumo destes métodos, temos um valor intrínseco da ação ali perto dos 80 dólares canadenses, pelo que me parece que as ações do banco estão a um valor atrativo comparando com a sua média histórica. Uma coisa que eu acho que devem ter em conta aqui é que apesar de que desde 1997 ter investido neste banco significaria retornos que batem claramente o S&P 500, mas se nós diminuirmos a janela temporal para os últimos 15 anos apenas, o banco fica muito longe da performance do principal índice mundial. Pessoalmente, eu acho que apesar da avaliação atual ser atrativa, ainda não é suficiente para correr o risco que atualmente está ligado ao Toronto Dominion. Valores inferiores a 70 dólares canadenses ou 50 dólares americanos, eu ponderaria reforçar a minha posição, que neste momento é residual, é inferior a 1% do portfólio e tem um custo base de 47 dólares americanos. Também esclareço que já recebi mais de 80 dólares em dividendos deste banco, o que seria suficiente para comprar precisamente uma ação do mesmo com esse dinheiro recebido. Mas com a informação que eu te passei hoje, tu já consegues fazer a tua própria análise a diferentes bancos, inclusivamente portugueses, e perceber se o mercado está a oferecer uma oportunidade interessante ou não, numa altura em que as taxas de juros estão em queda um pouco por todo o lado. Como sempre, eu gostava de saber a tua opinião, assim que passa pela caixa de comentários e partilha a tua opinião sobre o episódio e sobre o banco que acabámos de analisar. Esta foi uma semana com um misto de performance nos principais índices mundiais, com o mercado chinês a fechar no negativo, a par com alguns índices europeus, entre eles
o nosso, português. Por outro lado, os índices americanos e o FTSE 100 fecharam com ganhos acima de 1%. Em relação a notícias, vimos Christine Lagarde, presidente do BCE, a propor um padrão europeu de poupança para fortalecer o mercado de capitais aqui na Europa, e esta medida visa melhorar o acesso das empresas a financiamento e a expandir as opções para nós investidores, promovendo assim uma maior integração e estabilidade económica na zona euro. Esta é uma proposta estratégica para fortalecer a União Europeia e, ao criar este tal padrão de poupança, incentiva-se a utilização dos mercados de capitais para financiar as empresas, diversificar investimentos e reduzir dependências do financiamento bancário. Além disso, pode também ajudar a equilibrar as disparidades económicas entre os diferentes Estados-membros, o que é, digamos, desde logo um dos objetivos pelo qual a União Europeia nasceu. Contudo, a implementação deste tipo de produtos vai enfrentar sérios desafios, como a harmonização regulatória, que é um problema, e a criação de confiança entre os diferentes investidores. A iniciativa parece promissora, mas exigirá esforços coordenados e sustentados para ser eficaz. Em relação a Bitcoin, a grande notícia da semana parece que está muito próximo de superar a barreira dos $100.000, algo que acaba por vindicar a minha posição desde o início do ano. Parte desta explosão mais recente do preço pode estar relacionada com o recente lançamento das opções sobre os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, porque este tipo de instrumento financeiro permite aos investidores uma maior flexibilidade para proteger as suas exposições e especular sobre o preço da criptomoeda. Estes derivados geralmente aumentam o interesse institucional e o volume de negociação, o que leva desde logo os market makers que vendem os contratos a proteger ou fazer hedging das suas posições, comprando o ativo subjacente ou usando até futuros para se protegerem, o que desde logo leva a um ciclo vicioso ascendente como o que estamos a ver hoje em dia. E isto é, na minha opinião, só o início. É possível que em 2025 o valor de Bitcoin em dólares caia 50% ou mais, mas no longo prazo a trajetória continua a ser de subida à medida que o interesse institucional se vai espalhando por vários países no mundo. Esta semana o novo banco lançou uma plataforma de investimento sem comissões de custódia, uma iniciativa que procura atrair mais investidores ou oferecer menos custos operacionais. Isto é especialmente atrativo para os investidores individuais, como nós, que procuram alternativas acessíveis para investir em mercados financeiros, mas que ainda assim é uma iniciativa que fica atrás das corretoras low cost, onde além de estarem isentas de comissões de custódia, estão também isentas de comissões na compra e venda. A iniciativa do banco é positiva, sem dúvida alguma, tudo o que traga opções ou alternativas para o mercado será sempre bem-vindo, mas é preciso continuar a aproximação aos serviços de corretoras como a Interactive Brokers, a Trading 212 ou a XTB. No que respeita ao portfólio, a farmacêutica Merck subiu o dividendo em 5% e houve um reforço da minha posição na Heineken, que eu acredito estar a um preço atrativo, apesar de não ser uma empresa com os melhores fundamentais. Pessoalmente, acredito que tem uma marca cada vez mais reconhecida a nível mundial e, portanto, pode, e digamos está bem posicionada para beneficiar do crescimento do consumo à medida que as condições económicas se tornem mais favoráveis. A nível de performance, o portfólio fechou a semana nos 56% e conseguiu $68 de dividendos recebidos. E é tudo por hoje. Se retiraste valor deste episódio, então contribui com um like, porque é essencial para este projeto. Partilha a tua opinião na caixa de comentários, segue-me no Instagram, onde eu vou subindo mais conteúdo durante a semana, e obviamente que se queres ter acesso a mais de 60 análises exclusivas como esta, pondera apoiar-me diretamente no Patreon e entrar assim na nossa comunidade de investimento. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Bom, boa noite. Antes de mais, às duas. Não, parece-me que não. Contudo, acho que a questão das pensões não deve ser simplificada. Eu também me lembro de uma altura em Portugal em que, infelizmente, nós não sabíamos se ia haver dinheiro para pagar as pensões e os salários da função pública no mês seguinte. E que haver ou não esse dinheiro estava dependente de cheques que vinham da Troika ou que vinham de Bruxelas. E, portanto, felizmente esse tempo passou e as discussões que estamos a ter são bem diferentes, mas eu acho que as devemos ter com cautela de assegurar que esse tempo nunca volta. Nem agora, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem nunca. Pronto. E porquê que isto... Porquê que eu chamo a atenção para isto? Porque é evidente para mim que as pensões em Portugal são baixas, como também é evidente para mim que os salários em Portugal são muito baixos. No caso das pensões, isso é ainda mais dramático. Se nós pensamos que temos quase 1 milhão de pensionistas que têm pensões mínimas sociais e rurais, que nós estamos a falar de valores, em muitos casos, que não chegam aos 300 euros, é fácil de perceber que nós estamos perante um cenário de pensões muito baixas. Só que, eu chamo a atenção para isto, as pensões são pagas, no caso do regime contributivo,
contributivo com os descontos que fazem as pessoas que estão a trabalhar agora. No caso do regime não contributivo, estas mais baixas são pagas com os nossos impostos. E por isso é que tem que haver aqui um equilíbrio entre um aumento das pensões que é desejável e a correspondência que é ir buscar a quem está a trabalhar, a quem está no ativo agora, ir buscar recursos para pagar essas pensões. É este equilíbrio que tem que ser feito. E é este equilíbrio que esta lei tenta fazer, que é a lei da atualização das pensões. Quer dizer, as pensões são atualizadas em função ou da inflação, no caso de haver inflação, durante muitos anos, eu lembro que houve anos em que praticamente não havia inflação e entendeu-se que mesmo assim deveria haver um aumento de pensões, da inflação e do crescimento económico, entendendo que quem já fez o seu esforço, quem já trabalhou, deve também receber alguma coisa quando o país cresce. Qual é o problema? É fazer este equilíbrio. É evidente que toda a gente gosta e toda a gente desejaria propostas de aumentos de pensões. Aliás, eu desejaria não 50 euros, para uma pensão de 300 euros, eu desejaria que ela pudesse ser 1000 euros, eu desejaria que ela pudesse ser 2000 euros, eu desejaria que ela pudesse pelo menos ter o salário mínimo nacional. Mas para isso acontecer, este dinheiro tem que aparecer de algum sítio. E só pode aparecer de dois sítios, ora dos impostos que nós pagamos ou das contribuições que nós pagamos para a Segurança Social. Se nós não queremos aumentar os impostos e não queremos aumentar as contribuições para a Segurança Social, então o bolo, digamos assim, que temos para distribuir é o aumento que vem do crescimento económico.